Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. O GEFAC, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, foi recentemente distinguido nos Prémios Europeus do Património Cultural, Prémios Europa Nostra 2021. Ao longo de mais de 50 décadas, o GEFAC tem desenvolvido um trabalho de recolha e divulgação da cultura popular portuguesa. Vamos agora recordar uma reportagem editada em 2019 sobre o livro Bico Bico Chão, que celebrou na altura os 50 anos do grupo. Ora então, botem lá a música. O diabo! Ai, São João adormeceu, ai, debaixo da laranjeira. Ai, São João adormeceu, ai, debaixo da laranjeira. As paredes têm ouvidos. Se quiserem ir na retrete, tem ali a casa de banho. O GEFAC é um momento de viragem até na minha vida e penso que na vida de muitas pessoas que por aqui passaram. Comecei pelo teatro, depois passei para as danças, depois varri a sala, depois fiz aquelas coisas todas típicas e pronto, acabei também depois numas funções mais na coordenação artística e assim foi. Andava no primeiro ano da faculdade, decidi ir a um ensaio da toccata. Pensei que era só para ver, pensei que ia ficar lá um bocadinho a ver, não, começaram logo a chamar-me para cantar com eles e pronto, fiquei. Há em Coimbra uma raça de jovens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades do coração, com uma inteligência serena e lúcida, com dedicações profundas, cheias de amor pelo povo e pela sua cultura, e de adoração pela etnografia, que se cultivam, que confraternizam e se divertem. Estes jovens são o GEFAC. O GEFAC, apesar das pessoas se calhar associarem frequentemente à questão do folclore e das danças tradicionais, há algum tempo que até esse universo está um bocado esbatido, porque há uns anos para cá introduzimos a dança contemporânea nos nossos espetáculos, mas além das danças que ensaiam todas as semanas, também temos ensaio de cantata e toccata, temos ensaios de teatro, que também no início foi muito vocacionado para o teatro popular mirandês e que atualmente foge um bocadinho desse campo e está mais vocacionado até para as questões da comunidade e para outras vivências, apesar de manter a sua matriz popular. Era aluno de matemática, era aluno de matemática e eu assisti a uma iniciativa do GEFAC que eram as chamadas Jornadas de Cultura Popular. Iniciativa que o GEFAC continua a promover 2 em 2 anos. Eu estou convencido que se retirarmos a queima das fitas deve ser a iniciativa regular que se mantém em Coimbra há mais tempo. O GEFAC vive neste mundo universitário que é Coimbra e portanto, tem uma relação muito próxima. Aqui neste edifício ao lado temos a secção de xadrez, mas aqui um bocadinho temos a Tuna, temos o CITAC, portanto, este caldo cultural que a associação representa não é só o GEFAC, mas o GEFAC também é feio. No meu caso particular era o GEFAC, mas vivemos todos muito neste caldo cultural que acho que nesse aspecto a minha vida não faz pouco sentido sem esta. Porque é que se cantava uma determinada canção, porque é que se dançava uma determinada dança. A nossa ideia é trazer a cultura popular, mas de uma forma integrada
e contemporânea. Vamos embora? Aí vai! Vai, Guilherme! Tudo está! Tudo certinho! Vai! O livro começa antes do GEFAC. Começa com um grupo que era o grupo de danças regionais da Universidade de Coimbra, o GUDRE, e a partir daí começa a tecer-se esta grande história que terá dado um pouco origem posteriormente ao GEFAC. E o capítulo da história é contado de 10 em 10 anos. Começa ali, nessa altura em que se fala sobre ainda a ditadura, um espetáculo muito marcante que houve uma ida a Castelo Branco em que uma antiga estava a distribuir comunicação à população durante o espetáculo, que o espetáculo foi interrompido, depois eles foram presos e prestaram depoimentos nessa altura. Esse é um espetáculo que marca muito ali o início e essa primeira geração de GEFACianos. Aí o GEFAC era um grupo com muito interesse nesse processo, porque se aproximava pela sua expressão, não é? Por aquilo que fazia, muito das comunidades. Os anos 80 foram um ano bons para digressões, foi os anos em que houve mais espetáculos, as pessoas saíram, foram à Rússia, foram à Alemanha, houve imensas digressões. Começam a surgir essas alterações em que há outros elementos que fazem com que o espetáculo se torne multidisciplinar. O livro é uma espécie são imagens curtas ou pequenas fotografias dessas vivências que passaram aqui. O GEFAC está na cabeça ou nos corpos de todas as pessoas que passaram por cá. O GEFAC cresceu para mim em dois sentidos. Fui conhecendo cada vez mais a história do grupo, percebendo a influência que foi tendo, tanto na partilha e na renovação do que é a cultura portuguesa, e depois tem a tal evolução pessoal da minha ligação com o grupo. De facto, é um sítio onde eu me sinto mesmo muito bem, foi crescendo muito com todas as pessoas que aqui estão. Antes de ir para o GEFAC já tinha um bocadinho consciência de que de facto era um grupo muito antigo, com muita história, mas acho que não tinha consciência ainda do que era do GEFAC e a imensa história que tinha tanto em Coimbra como no país. Nenhum grupo existe sozinho e é nas relações que se estabelecem que nascem coisas maravilhosas, não é? O GEFAC, todos os espetáculos GEFAC são produzidos pela prata da casa, ou seja, toda a montagem, toda a construção de palco não tínhamos, era feito pelas pessoas do GEFAC. E toda essa, digamos, amadorismo misturado com um caos e com um espetáculo que se pretendia ter alguma qualidade. O que é engraçado nos aniversários do GEFAC mantém, é um bocado também como o espírito das repúblicas, mantém muita ligação com os seus antigos, os nossos fundadores, a maior parte deles ainda estão, infelizmente, ainda estão vivos, portanto é um grupo relativamente, apesar dos 50 anos, 52 anos, os nossos fundadores ainda estão vivos e de saúde. Esta ligação e este carinho intergeracional reflete um pouco essa vertente lamechas que o GEFAC tem. Bico Bico Chão é uma mnemónica para nós aprendermos a dançar. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que fizeram parte do GEFAC sabem que para começarem a dançar fazem bico, bico, chão, e por isso nós decidimos dar este nome ao livro porque
faz parte sim, e de uma memória coletiva que todos temos daqui do GEFAC. Inclusivamente a capa é o chão da sala é inspirado no chão da sala de ensaios. Os diários gráficos da quarentena de Joana Corker passaram para as paredes da Casa da Esquina. A ilustradora retratou os seus dias, desenhando a normalidade possível em tempos de pandemia. Mostramos o vídeo do realizador Tiago Cerveira sobre esta exposição, A Volta à Quarentena em 80 Dias. Onde estavas em março de 2020? Todos saberão responder a esta pergunta nos próximos tempos. Aquele momento em que tudo encerrou à nossa volta e ficámos fechados entre as paredes das nossas casas. A minha reação a esta mudança foi de criar um registro gráfico diário, como faço quando vou de férias para algum lado. Contudo, em vez de registar sítios, momentos, observações e refeições que faria de um sítio que me era estranho, faria o registro do meu dia-a-dia, num local que me é bastante familiar, a minha casa. Em vez de dar a volta ao mundo como no livro de Júlio Verne, eu dei uma volta à minha quarentena em 80 dias, desenhando a minha normalidade num momento tão anormal. Para mim foi o meu escape, a minha boia de salvação mental. Obrigou-me a estar em constante observação e ter um objetivo diário. Mostrou-me que afinal os dias não eram todos iguais, mas que havia duas constantes na minha vida: canecas de café e manteiga de amendoim. Este foi um exercício extremamente pessoal, de traço descomprometido e sem querer ser profissional, entre aspas. Por pressão do meu companheiro Jerónimo, tornei os desenhos públicos e a reação ao diário excedeu por larga margem as minhas expectativas. A partir destes dois pequenos cadernos de formato A6, o diário é agora exposto nas paredes da Casa da Esquina, num formato aumentado, em que convido as pessoas a fazerem a minha viagem, que, apesar de ser muito pessoal, foi uma viagem que todos nós partilhamos. Recordamos a rúbrica Sítios com a arquiteta Luísa Bebiano num dos seus projetos, o edifício da Cerâmica Antiga de Coimbra. Este projeto foi um dos finalistas do Prémio Europeu de Intervenção do Património Arquitetónico. Quando me perguntam qual é o meu sítio de eleição em Coimbra, neste momento eu tenho que escolher este sítio porque tenho um sentimento afetivo muito grande pelo espaço, porque o conheço há muitos anos e porque aconteceu fazer o projeto de reabilitação deste espaço. Este espaço são as instalações da Cerâmica Antiga de Coimbra. É uma fábrica que existe há mais de 100 anos neste lugar, que foi de várias pessoas e na década de 40 dos anos 20 foi comprada pela minha avó paterna e duas amigas. Mais tarde o meu avô comprou a cota das amigas e nós herdámos toda a parte do meu avô e depois da minha avó. Mas foi o meu irmão Eduardo que quis agarrar este projeto e quis agarrar esta hipótese de fazer algo
alguma coisa artística neste espaço e como complemento da sua ideia, do seu projeto maior, eu acabei por fazer o projeto de arquitetura. Desde miúda que conheço o espaço, desde miúda que conheço as pessoas que trabalhavam aqui e que, se tudo correr bem, voltarão a trabalhar aqui, e nós assistimos ao longo da nossa vida a uma degradação sistemática e constante, que por um lado foi boa, porque não houve muita tecnologia, ou seja, o espaço e a arte de fazer faiança também não foi muito, entre aspas, estragadas com a tecnologia, e isto nunca passou a ser uma coisa industrial. Por outro lado, há sempre uma decadência inerente à degradação que nos afetava emocionalmente. Isto é um processo muito antigo, ou seja, isto começou em 2003 com o Ateliê do Corvo, que foi convidado na altura ainda pelo meu tio e pelo meu irmão Eduardo. Portanto, a primeira vez que achámos que isto tinha alguma saída foi precisamente com os fundos comunitários, em 2010, e a obra começou em 2014, demorou cerca de 2 anos e foi muito complexa. Muito complexa por 2 motivos. Porque qualquer projeto que se fizesse aqui, antes de se conhecer aquilo que estava por baixo de todas as camadas que foram construídas de forma sucessiva, não era possível perceber o que é que assentava bem aqui. Essa é a primeira questão. A segunda é que todo o processo de reabilitação, mas reabilitação séria, não é? Em que estamos a perceber todos os vigamentos que se aproveitam, que se limpam, que se tratam e que se recolocam, toda a madeira que se pode tratar e a madeira que não está em condições tem que se remover de forma muito cuidadosa e colocar a madeira nova. E isso nota-se muito bem o contraste entre aquilo que é novo e aquilo que já estava. Porque aquilo que já estava está naturalmente escuro porque ao longo dos anos foi fumado pelos fornos a lenha. Ou seja, os fornos estavam a trabalhar e todo o fumo invadia todo o espaço superior desta olaria e então começava a pouco e pouco a pôr as madeiras todas de castanho escuro. A origem desta madeira não é escura, é clara. E a intervenção nova, achámos que não fazia sentido fazer uma patina na intervenção nova, porque o que é novo é novo, mas sim dar uma ideia de acrescento. Isto é um edifício feito de acrescentos ao longo dos séculos, não só quando foi fábrica, mas anteriormente que era lagar de azeite e antes disso que achámos que era uma casa-pátio, eventualmente, foi sempre feito de acrescentos. E o mais difícil foi perceber o que temos que limpar, assumindo que nós também, nesta década e neste século, também estamos a acrescentar pela nova utilização, por tudo aquilo que precisamos para trabalhar neste sítio. Há um prémio anual, que é o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. Quando chegámos à recepção dos prémios, percebemos que nos deram um prémio diferente, que foi a melhor intervenção, inferior a menos 1000 metros quadrados. E isso foi altamente gratificante, naturalmente. Porque é que este espaço onde eu estou é o meu espaço preferido? Tem que ver com uma questão estética. E é um daqueles projetos em que houve uma entrega absoluta, não só na fase de projeto, como na fase de obra, e em que me identifico em completo com tudo aquilo que foi feito aqui. Não só pelo projeto de arquitetura, mas também pelo projeto que este espaço no futuro vai ser. Gonçalo Dias, aluno de Comunicação e Design Multimédia da ESEC, foi um dos vencedores do Festival de Curtas Cinedita,
com o filme Apofonia, na categoria experimental. Gonçalo esteve connosco para nos falar sobre o conceito deste filme. Foi na disciplina de oficinas de Video Art deste segundo ano que a proposta foi produzirmos uma curta na categoria experimental. E eu fiquei desde logo muito interessado porque é uma coisa que estava um bocado fora do que eu estava habituado, um bocado fora do concreto, puxar mais para o abstrato e foi essa a proposta do professor. Eu estava muito limitado pelo concreto e muito limitado pelo objetivo e então foi a partir dessa obsessão que eu tinha no momento que explorei um bocado essa obsessão por padrões e a partir daí fui pesquisando e veio o conceito da apofonia. E a partir desse conceito da apofonia, que é uma patologia onde se vê padrões onde eles não existem, que eu comecei a construir um texto a partir de várias fontes que fui encontrando e a partir desse texto depois construí toda a narrativa visual da obra e foi a partir desse conceito, a partir um bocado da minha reflexão interior, mas também uma reflexão sobre o mundo, porque acho que vivemos também num mundo em que as ideologias são muito fixas e às vezes há uma limitação que o mundo impõe em nós, não podemos explorar para além de umas fronteiras ideológicas e portanto foi a partir dessa, tanto uma reflexão interior como uma reflexão sobre o mundo que construí o significado da obra. A verdade forma padrões? Ou padrões limitam a verdade? Padrões prejudiciais estão muitas vezes ocultos, por trás de verdades profundamente consolidadas. Verdades que formam crenças limitadoras de realidade e que nos deixam vulneráveis. Impedem-nos de desafiar intencionalmente os nossos preconceitos e as nossas conclusões. Verdades que surgem da apetência do nosso cérebro para agrupar dados aleatórios, do seu irreprimível impulso de tornar uma abstração em algo reconhecível e concreto, da sua vocação para facilitar a emergência de entidades que nascem à força da interação solidária das suas partes. No entanto, existe a possibilidade de explorar uma ambiguidade radical, algo que voga entre estados, não se fixando nunca. A partir desta ambiguidade surgem coincidências extraordinárias, que escapam ao domínio do meramente aleatório, para um domínio novo, onde existe um princípio de ligações acausais. A reunião destas singularidades é circunstancial, uma fabricação do cérebro, pronta a ser desfeita se algo de mais premente, significativo ou prazeroso se interpuser. Esta fragilidade patológica poderia estar ligada à tendência bem conhecida da apofonia, a identificar padrões onde estes não existem. Action. Assim terminamos mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e marcamos encontro já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play.